com muita alegria que nós iniciamos Deus por isso, para começar de que sobre nós a luz maravilhosa do seu Santo Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Primeiramente, nós pedimos por meio da poderosa, ele preenche nosso coração. E pedimos a Ele que nos conceda o dom da sabedoria para poder partilhar aquilo que realmente é importante. E hoje eu quero falar de um assunto que é muito importante, que é o poder de confiar em Deus. Eu quero falar esse assunto porque ele tem uma certa polêmica e ao mesmo tempo acontece conosco que durante as nossas vidas, diante das decepções que temos, nós perdemos a confiança em Deus. E às vezes, mediante aquilo que nós temos dentro do nosso coração como certo, como uma promessa de Deus. Aquilo que Deus pode ter inspirado no nosso coração. Sabe, queridos, uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida é que as coisas que Deus nos inspira, aquilo que Ele nos move, aquilo que Ele fala conosco, tem a realidade do crivo do tempo. Ou seja, Deus tem um tempo certo para fazer acontecer nas nossas vidas suas maravilhas. Às vezes nós entramos num profundo desespero. Nosso coração entra num desespero muito grande. Por isso, perdemos a confiança. Como pode Deus ter falhado com a gente? A gente esperava uma coisa e aquela algo não aconteceu e estamos profundamente decepcionados. Se Deus não responde às nossas orações, podemos fazer das nossas vidas o que achamos, sem, no entanto, pensar de uma forma diferente. Hoje eu quero falar um pouco sobre o poder da confiança. O que é essa confiança? O Senhor, nosso Deus, ele exige de nós uma confiança. Em Hebreus, no capítulo 11, diz que o justo vive pela fé. E a fé é a confiança naquilo que Deus vai fazer. Mas tudo tem um tempo para poder ser gerado e gestado. Deus, ele nunca falha nas suas promessas. E isso eu posso garantir. Mas o tempo da realização e da concretização das promessas de Deus em nossa vida é um tempo muito diferenciado, porque nós imaginamos uma coisa e a gente planeja uma coisa naquela inspiração que Deus nos coloca. Muitas vezes aquela colocação, aquilo que Deus coloca no nosso coração, parece que vai acontecer de imediato, naquele ano, naquele tempo, naquele mês. Porém, o que eu tenho percebido com as promessas que estão sendo liberadas sobre a minha vida, que Deus tem realizado na minha vida, é que tudo acontece quando a gente não mais espera. Não mais espera. Quando tudo aparentemente já não faz mais sentido esperar por algo, é naquele momento que Deus começa a agir. Primeiramente, uma das coisas que tenho percebido no meu coração, para que realmente a gente possa compreender essa realidade, é que Deus, ele faz as coisas para que a gente possa entender que é Ele que faz, tem a assinatura dele. E a gente está esperando, e a gente está rezando,
e confiando, mas tudo aquilo é uma fase embrionária, é uma fase que Deus está preparando a sua obra. Aí está esperando aquela realização daquela promessa, e aquela promessa não veio. E é aquela frustração, porque toda promessa envolve muita gente, seus amigos, pessoas que estavam com você, estavam lutando com você, e falam assim: poxa, mas será que Deus falhou? Será que Deus não ouviu? Será que era verdadeiro? Eu quero te dizer uma coisa, meu querido, minha querida. Deus não falha nunca, mas toda promessa ela passa pelo crivo do tempo e pela assinatura de Deus. E Ele tem o seu tempo necessário para poder realizar em nós todas as maravilhas. É algo que eu tenho vivido na minha vida nesses últimos dias, nesses últimos anos. Nesse momento, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Em 2007, eu esperava algo maravilhoso de Deus e senti no meu coração uma inspiração por isso. Eu orei, pedi a Deus que Ele pudesse me abençoar nessa área. Durante tempos e tempos, parecia que aquilo não ia acontecer. E tudo aquilo que eu pedi, tudo aquilo que Deus me inspirava sobre uma determinada situação, foi totalmente ao contrário. Começou um momento de sofrimento, de muita dor, e aparentemente tudo foi por água abaixo, pela enxurrada, vamos dizer assim. Com o passar do tempo, aquela esperança, aquela expectativa, ela foi passando. E aquelas orações, e aquela expectativa que Deus iria fazer algo, também passou. Eu comecei a viver de uma forma normal, encarando isso como uma realidade, muitas vezes entendendo talvez não era a vontade de Deus, e ao mesmo tempo talvez eu possa ter errado, porque esperei tanto em Deus e Ele não fez, e esperei tanto e senti no meu coração que Deus ia fazer. E o tempo passou e eu esqueci, mas Deus nunca esquece daquilo que nos prometeu. E, para minha grata surpresa, desde o ano passado até agora, cada dia ele tem liberado uma promessa sobre a minha vida, mas essa promessa está se materializando na minha vida. E eu tenho uma coisa fantástica para dizer. É incrível. É melhor do que a gente imagina. Não depende dos nossos pensamentos positivos, negativos. Pelo contrário, não é isso. Aquilo que Deus falou, ele vai cumprir no tempo certo. E hoje, nesse ano, eu aprendi a grande lição. Deus pode demorar, mas quando ele responde, ele capricha maravilhosamente. Se a gente pegar a história do povo de Deus, e a gente sabe como Deus ele tem essa graça na nossa vida e como ele trabalha na nossa vida. A gente chega lá, pega a história do Abraão e do Isaac. E a gente começa a entender essa realidade. Tudo isso que Deus, a promessa de Deus, como Deus faz sua promessa. Ele promete e ele vai cumprir. Só que ele vai cumprir no tempo certo, no momento certo. Se a gente pega a história de Sarai, que depois vai se tornar Sara, a Sara, ela entra num desespero pelo cumprimento da promessa e ela faz um monte de erro, comete um monte de erros. Muitas vezes a gente tenta fazer a promessa acontecer pela força da nossa própria natureza, ou seja, pela força da nossa mão, pela nossa inteligência, a gente tenta mover a mão de Deus, como se Deus precisasse de uma ajuda para poder fazer algum milagre na nossa vida. Como se Deus estivesse precisando da nossa ajuda para fazer esta ginástica. Deus está precisando de uma forcinha, a gente imagina. A gente imagina que Deus precisa de uma forcinha. Então a gente tenta mover isso, mover aquilo.
E isso é uma bobeira gigantesca, porque a partir do momento que a gente confia no Senhor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abandonar sem reservas. Isso me lembra as santas regras da comunidade que diz que devemos confiar no Senhor e abandonar e deixar para trás toda espécie de medo, porque o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Quando Deus nos promete, Ele começa a trabalhar, Ele começa a mover as situações, Ele começa a caprichar de uma forma tão extraordinária que a gente surpreende. E eu fui surpreendido por Deus. Deus me surpreendeu de um jeito que, mesmo que eu tivesse esperando tudo que Ele tem feito, tudo, mesmo que eu tivesse ali na minha concepção, eu não conseguiria esperar algo tão incrível, porque isso superou tudo aquilo que eu queria, que eu imaginava que poderia acontecer. Do dia para a noite, quanto menos esperava, algo maravilhoso aconteceu. Uma vez eu vi uma história de um homem e esse homem contava uma história muito interessante, que ele havia plantado arroz próximo de um riacho e de repente o local passa por uma seca gigantesca e o arroz dele se vê todo perdido. Havia plantado arroz. E um outro homem plantou arroz em um outro local. E o arroz dele crescia. E este homem que plantou próximo do rio, uma situação favorável, percebeu que a falta de água não conseguia preparar a terra para que esse arroz pudesse brotar. E este homem era hostilizado pelo seu amigo. Falava, talvez você este ano não vai colher arroz, porque o local que você plantou não está sendo favorável e não vai dar arroz. Enfim, aquele homem estava doente, cansado, abatido. E de repente, um dia, ele ouve barulhos de trovão. Era indício da chuva. Mas o que acontece? É uma chuva muito forte. Depois, algo que ocorreu que, de certa forma, saiu das margens daquele riacho e com uma enchente praticamente inundou tudo. E aquele homem ainda hostilizava aquele senhor. Não vai nascer nada, agora que piorou. Se já estava difícil com a seca, agora que a chuva veio e levou tudo, praticamente, não vai nascer nada. Mas o homem, sem saber o que fazer, confiando apenas nos seus instintos e em Deus, ele olhou para sua esposa, para os seus filhos, 12 filhos para cuidar, desesperado e sem saber o que fazer. Só tinha aquela plantação de arroz, mas do nada, do dia para a noite, o arroz começa a brotar, forte, bonito, vigoroso. Ele renasce com todas as forças. E esse arroz se torna bonito, belo. E o arroz que estava lá do outro lado, na propriedade daquele senhor que utilizava tanto, começou a minguar, porque foi morrendo, a água ali se acabou. E aquele arroz que estava plantado brotou vigoroso, 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 a tal ponto que ele deu uma safra de arroz. E este homem pôde sustentar a sua família. E aquele outro se sentiu perdido em meio a uma situação complicada.
Essa história, por incrível que pareça, ela é verídica. Eu aprendi essa história com a minha mãe materna. Ela me ensinou isso. E ela viu, e ela me contava essa história. E eu guardei essa história dentro do meu coração. Porque essa história é muito interessante, ela, como tendo uma verdade relatada por ela. Às vezes, o nosso campo de arroz, ele parece que está seco. Todo mundo olha para a gente e fala assim: nossa, fulano confiou nisso, confiou naquilo. Olha, tudo acabado, tudo destruído. Cada dia que passa está acabado, está destruído. É algo que eu aprendi na vida, que Deus ele trabalha em toda a noite, quando a gente menos espera. É porque Deus está fazendo algo tão maravilhoso, e o mais interessante, nós não teremos participação nisso. Não será nosso pensamento positivo, não será a nossa maravilhosa confiança, não será algo que a gente possa fazer para que possa mudar qualquer circunstância. Pelo contrário, será uma obra de Deus com uma assinatura dele. Algo que você olha e fala assim: poxa, mas Deus fez isso comigo? Deus me honrou dessa forma? Deus abriu essas portas para mim? Eu não estava esperando isso. De repente, todos os dias você acorda e tem uma notícia nova, maravilhosa, incrível. Quando tudo parece acabar, porque Deus começa a fazer a sua obra. E isso é uma coisa, é uma situação, é um evento que devemos guardar dentro do nosso coração. A gente precisa aprender com isso, é algo que eu estou aprendendo a administrar isso da minha vida. Aprender que o fim é o começo de tudo, o começo da mudança. E que às vezes é necessário acabar tudo para Deus fazer de um jeito novo, diferente, maravilhoso. Isso tem gerado dentro do meu coração uma experiência de alegria, algo, algo maravilhoso tem tocado meu coração, uma experiência de uma confiança profunda, porque Deus está preparando o melhor. Toda gestação ela passa por um momento. Primeiro, o descobrimento dessa gestação. A mulher, quando descobre que tem um filho sendo gestado dentro dela, vem a surpresa, o anúncio à família, e depois vai passando esse processo de ansiedade para que aquela criança possa nascer. Tem um amigo meu, ele está esperando uma filha que está nessa ansiedade para poder conhecer a filha dele, que está no útero da sua esposa. Então passa por esse momento, há uma expectativa daquilo que não se vê pelos olhos, mas se vê pela fé. Está lá, evidente. E também pela ciência, ou seja, pode-se constatar que existe uma criança sendo gestada no útero materno. A expectativa da gente é que Deus está gestando algo, suas promessas dentro do útero da bem-aventurada Virgem Maria, está sendo gerado no útero das nossas vidas, das nossas existências. Deus está fazendo melhor. Mas a gente só olha a linguagem daquilo que o inimigo quer que a gente veja. Desespero, medo, terror. A gente começa a olhar e falar: puxa, Deus está demorando demais para poder fazer alguma coisa. Deus está demorando demais para poder mostrar seu poder. Mas Deus não age segundo os nossos critérios humanos. Deus age segundo a fé, a expectativa que algo vai ocorrer. Enquanto Deus trabalha na gestação daquilo que Ele quer fazer na vida da gente, só existe um caminho maravilhoso que a gente pode trilhar, é o caminho do abandono, o caminho de descansar em Deus.
Saber que vai acontecer é a nossa atitude. Não importa se vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas saber o que o melhor de Deus, quanto demora para acontecer, gente, é maravilhoso quanto demora para acontecer, porque quanto demora para acontecer, algo muito bom acontece. Se a gente pegar a história de Santa Mônica e de Santo Agostinho, Santa Mônica rezando durante tanto tempo para a conversão do seu filho, 30 anos, e quanto mais ela rezava, ela tinha certeza que algo ia acontecer. Não sabia nem a hora e nem o dia. Se hoje a gente fala de Agostinho, porque ele recebeu esta graça por meio das orações da intercessão da sua mãe. Nem a sua mãe podia imaginar que a promessa seria tão grande assim, que o mundo todo conheceria Santo Agostinho, o mundo todo, e que ele seria um ícone tanto para aqueles que creem como aqueles que não creem, que estudam filosofia, que conhecem a história da realidade do mundo ocidental. É impossível falar do mundo ocidental sem falar de Agostinho, sem falar da sua influência. Ele fez um trabalho incrível. A conversão de Agostinho foi algo tão maravilhoso, tão, tão bem elaborado por Deus, tão abençoado, tão agraciado com a graça de Deus, que o mundo vai passar essa geração e qualquer outra geração que virá, todas as gerações vão conhecer Agostinho, porque esse nome ficou eternizado para sempre. Ou seja, Deus não somente respondeu a Mônica, mas atendeu uma oração. E essa oração de Mônica foi tão poderosa que fez com que todos pudessem conhecer essa palavra Agostinho, Santo Agostinho. Todos, todos, em vários lugares, nas universidades, em vários lugares, em vários livros, relata a história do Agostinho. Tudo porque uma mãe orou, uma mãe que acreditou. Enquanto ela estava ali, passou-se tanto tempo, primeiros 10 anos, imagina, você rezando pela conversão do seu filho, pela conversão da sua esposa, pela conversão do seu marido. Passa 10 anos e nada acontece. Passa 15 anos e nada acontece. Chegou em 16 anos, já começa a falar assim: poxa, já estou irritado, já não creio mais nas promessas. Ah, onde foi que nós erramos? Por que, que Deus falhou conosco? Ah, por que, que Deus faz isso com a gente? Parece que nada dá certo para gente. E a gente começa a murmurar, murmurar. Ah, parece que ia dar tudo certo, mas não deu. Ah, parecia que aquilo ia. Ah, mas aquilo outro parecia. Ele começou a frequentar. Minha esposa começou a frequentar a igreja, mas desanimou. Meu marido começou a frequentar a igreja, mas desanimou. Eu pensava que seria agora a conversão dele. Já faz 15 anos que eu rezo e o que aconteceu? Nada. Meu filho, ele voltou, mas de repente voltou para as drogas, etc. E Deus não cumpriu a sua palavra. Olha que bobeira que nós acreditamos. É porque aquele momento não é o momento de Deus. Porque às vezes acontece que no meio da tua promessa, no meio, a pessoa aparece, te diz algo. Ah, eu vou voltar. Por exemplo, um filho drogado pode dizer isso, um filho que usa drogas, um adicto. E falar: olha, mãe, eu vou voltar para casa, eu vou trabalhar. E a mãe fica assim: nossa, graças a Deus, meu filho voltou. E aí, toda a felicidade, todo mundo feliz, mas de repente parece que ele passou alguns dias, um mês e logo, logo voltou para a vida velha. E o que, que aconteceu? Aí aquela mãe começa a ficar doente, entrar num desespero, porque começa a pensar assim: puxa, eu acreditei tanto que seria agora.
Eu acreditei tanto que seria agora. E não foi. A Deus não vai fazer isso mais. Deus desistiu de mim. O mesmo acontece com aquela esposa orando pelo marido alcoólatra. E de repente aquele marido para de fazer uso do álcool e dá uma guinada na vida dele. E aquela mulher fala: Nossa, é agora, é agora. Ou aquele marido que espera a conversão da esposa, às vezes deprimida, ansiosa, triste. E aí aquele marido vê aquela esposa frequentando a igreja e fala: Nossa, é agora, é agora. E aí, de repente, tudo volta como antes. E a pessoa fala assim: Nossa, Deus não existe. Ou se existe, não liga para mim. Ou se existe, não está preocupado com as minhas necessidades. Parece que o maligno vence sempre na minha vida, na minha existência. Parece que o inimigo está sempre vencendo. Ah, parece que todas as vezes me acontece algo pior. E o que acontece é isso que o inimigo quer que você acredite. Que Deus falhou, que Deus não existe, ou que Deus não liga para você. Como diria Epicuro, se existem os deuses, não sabemos se eles estão preocupados com a gente, entendeu? Parafraseando Epicuro, só para a gente poder entender. Então o que acontece? A gente começa a ter essa visão do mundo. Aí a gente começa a falar assim: ah, vamos ter uma ideia, mas cair na realidade. Nada vai mudar, tudo vai ficar para sempre assim. Vou ter que aprender a viver, a conviver com a dor. Vou ter que aprender a lidar com isso. A minha vida foi sempre assim. E aí a gente começa a viver aqueles planos que o inimigo tem para nós. Mas vamos dizer uma coisa: se o inimigo nos coloca no nosso coração que a gente perdeu, e se todo mundo acredita que a gente perdeu, está derrotado, por que o inimigo vai nos tentar se ele é o vencedor? Se ele é o grande vencedor, e a gente é o grande derrotado nessa história, grande fracassar, fracassamos em tudo. Se o inimigo tinha a primazia dos acontecimentos, por que ele está agindo assim com você, com a sua mente, te machucando, te ferindo, te jogou para o mundo, te tirou do lugar dos irmãos de Deus, te tirou do caminho, e você está lá, sofrendo. Ah, eu estou me sentindo humilhado, porque nada mudou na minha vida. Aí eu estava passando por uma situação muito complicada. De repente, do nada apareceu uma pessoa na minha vida e eu me apaixonei, lancei a minha vida nesta pessoa. Imagina uma jovem pensando assim. Estava lá cheia de esperança de arrumar um namorado. De repente, o que aconteceu? Encontrou alguém do dia para a noite, ficou feliz, estava ali celebrando. Quanto menos esperava, em pouquíssimos dias, estava sozinha de novo. Aquela pessoa havia tirado essa expectativa de felicidade. E aquela pessoa foi ficando com raiva. Ah, não quero mais estar aqui. O que adianta? Eu preciso me refazer. Eu preciso refazer minha história. Eu estou perdendo meu tempo. Eu esperei tanto e nada aconteceu. É porque, muitas vezes, ao longo da história, nós antecipamos as coisas. Quanto algo vier na nossa vida. Primeiro, primeira grande coisa quando Deus for fazer algo na nossa vida, a gente não vai estar esperando. Primeira coisa, quando Deus for fazer a sua obra na nossa vida, a gente não vai estar esperando. E quando esta obra acontecer, não nos pegará com entusiasmo. A gente vai pegar e falar assim: poxa, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, nós vamos agir de forma normal. A gente só vai deixar ser conduzido por essa experiência.
É uma experiência que vai nos pegar. A gente sabe que é aquela experiência de Deus, porque a gente estava ali no fundo do poço, jogado, entre aspas, vamos brincar, jogado às traças. E a gente sabe que aquilo que está acontecendo é de Deus, e a gente dá honra para Ele, porque a gente sabe que aquilo que Deus está fazendo não depende da gente. A gente não, por mais que a gente quisesse, por mais que a gente pudesse fazer, a gente sabe, não foi a gente, a assinatura é de Deus. E mesmo quando acontece essa graça, essa resposta de Deus, você tem uma certeza no teu coração, porque teu coração não abala, você não não tem a experiência daquele peixe, o baiacu fica todo inchado. Você tem uma experiência de dizer assim: obrigado, Senhor, eu reconheço. Foi o Senhor que fez. Não foi pela minha força das minhas orações. O Senhor respondeu porque o Senhor quis responder. O Senhor fez porque o Senhor quis fazer. O Senhor me deu porque o Senhor quis dar. E as portas que Deus abre, elas não fecham. Por isso que tudo aquilo que ocorreu antes da concretização da promessa era uma ilusão. O inimigo fez isso com você para deixar você magoado com Deus, para dizer que Deus falha, que Deus não cumpre e que Deus falhou. Mas com o passar do tempo e com as vitórias que a gente vai obtendo, a gente vai aprendendo que, na verdade, não é assim. Quem perdeu foi o inimigo, por isso que há um desespero no teu coração, por isso que há uma inquietude dentro do teu pensamento, há uma ansiedade, uma vontade de resolver tudo, uma vontade de acabar com tudo, uma vontade de falar assim: poxa, eu não quero mais continuar, eu não quero mais, essa brincadeira tá chata demais para mim, eu não quero. Daquela vontade, que desespera, aí você pega todo mundo desesperado. Ah, eu vou viver minha fé do meu jeito, eu vou viver minha fé lá no meu quarto. Ah, eu tô rezando aqui, eu tô indo na missa, eu tô vivendo a minha fé do meu jeito, eu não preciso mais. Eu tô machucado, eu tô ferido. Eu perdi a confiança, eu confio, eu tô em Deus, mas não é assim, não é desse jeito. É o inimigo que te machucou, querido. É o inimigo que te machucou, querido. Você está só machucado. Machucado. Fingindo uma falsa confiança, mas lá no fundo você está tão decepcionado, tão decepcionada. Você está sentindo um lixo humano. Aí eu vou viver minha felicidade. De repente você arruma alguém, coloca na tua vida de forma afetiva. Você está lá, não, agora é agora. No fundo, você está caindo apenas numa armadilha que vai te prender. Vou dizer uma coisa para você, querido. Nem sempre o inimigo, quando ele quer colocar um empecilho para nossa promessa na nossa vida, ele nos coloca pessoas más. Às vezes, uma pessoa boa, que é boa, mas não é de Deus para tua vida. De repente você está preso no teu ministério, que nem vai acontecer. E nisso eu tenho um grande segredo. A primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a definição que a gente tem de sucesso. A definição de sucesso que a gente tem. Primeiro, eu tinha uma ideia. O que é sucesso? Sucesso é você conseguir algo, enfim, gostar daquilo que você conseguiu é um sucesso. Hoje, a minha definição de sucesso ela mudou bruscamente. O que é sucesso para mim? Sucesso para mim, hoje, é fazer a vontade de Deus. Porque uma pessoa ela pode conseguir muitas coisas na vida. Existe como preparar-se para conseguir. Alguém que não tem uma faculdade, uma universidade, ela pode treinar, independente da idade, conseguir fazer, conseguir formar. Alguém que não dirige pode conseguir tirar uma carteira e dirigir um carro, uma moto. Enfim, nós podemos aprender habilidades novas. Podemos ter sucesso, podemos ter
com muita luta, muito esforço, emprego que a gente imagina que merecemos. Podemos ter até o salário que a gente gostaria, mas isso não é um sucesso. Não é um sucesso. Você pode até conquistar uma pessoa que todo mundo admira, que fala assim: nossa, que casal bonito que vocês formam, que isso, aquilo, outro. Isso também não é um sucesso. Sucesso é quando você, diante de toda a realidade, permanece firme, esperando em Deus. Nisso, me lembro do momento crucial do nosso Mestre, Jesus Cristo. Passou a vida toda pregando, evangelizando, no momento mais difícil da vida dele, estava lá na cruz. Quando todo mundo pensava que estava tudo acabado, foi no momento da cruz que tudo estava começando, porque ele tinha uma ideia. O sucesso é a confiança cega naquilo que Deus irá fazer, mesmo quando aparentemente ele não estava fazendo. O sucesso é a vitória do teu time, no caso, um time espiritual, que aparentemente não está lindo, mas está lá. Falta alguns minutos para terminar. O teu time está perdendo. Ainda precisa 2 gols para ganhar. Sucesso é esse milagre que vai acontecer nos últimos momentos do segundo tempo. Mas se você ficar desesperado, porque no primeiro tempo teu time começou perdendo e já passou 15 minutos do segundo tempo e o desespero adentrou teu coração e falou: não pode ser. Agora temos 3 gols. Precisamos fazer 4 para poder ganhar. Mas Deus é assim, ele age no segundo tempo, no momento que a gente nem imagina. E depois, o inimigo pode colocar pensamento negativo, autodestrutivo, pode vir pensamentos do que for. Nada muda, porque Deus fez, o que Deus fez permanece. E às vezes acontece isso, naquele desespero, naquele desespero, naquele desespero. O desespero faz isso com a gente. A gente entra em cada situação, uma pior que a outra. De repente, você lutava por alguém e acontece que não vê aquele alguém. Não significa que Deus não vai fazer algo incrível, maravilhoso, que não vai te abençoar nessa área. Mas não, no desespero, você quer realizar tudo com as suas próprias forças. Primeira pessoa que aparece. Ah, não, preciso de uma pessoa que é trabalhadora, que é boa e que realmente vai me valorizar. E acontece, sabe? Mas será que para quem é de Deus, que quem tem um propósito, só ser trabalhador, só ser de Deus, é isso? Às vezes, você vai precisar de uma pessoa que esteja com você no ministério, que está lá no teu, junto com você, luta com o teu ministério, que não somente reza com você, mas está junto. Aonde você está, aquela pessoa está junto, é o ministério. Aquela pessoa trabalha no teu ministério, junto com você. No mundo nós temos propósito. Uma visão de propósito de um casal é que seja por parte da esposa, seja por parte do marido, é que haja esse ministério e que ambos possam trabalhar para o crescimento do ministério. Alguém que possa te impulsionar, não você impulsionar a pessoa e carregá-la nas costas. Alguém que reze não somente rosário com você, mas esteja lá com palavra de sabedoria, está ali com aquela graça, com a infusão do Espírito. Porque senão, às vezes, coloca uma pessoa boa na tua vida. Só que aquela pessoa não quer ir aonde você está, não participa das coisas que você. E isso é um empecilho. No início não é tão, sim, filho. Ah, não, 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 não. Mas com o passar do tempo, você vai começar a perceber que você vai estar sozinho. Quando você tiver seus filhos, você vai estar sozinho. Se você tem seus filhos e já está fazendo essa experiência, você vai estar sozinho. E você continua sozinho, você participa da igreja sozinho. A pessoa não colabora com você, não porque ela não quer, mas é porque ela não tem essa capacidade.
e você está preso, presa, e não sabe o que fazer. A gente precisa, a gente precisa entender essas coisas. Nem sempre o que é bom nos liberta. Às vezes o que é bom nos aprisiona. E de repente você foge do projeto de Deus, eu estou falando de um relacionamento, poderia ser um emprego. No emprego você tem uma promoção, você vê uma possibilidade de crescimento, mas de repente você que lá te impede de ser de Deus. Ah não, eu sou de Deus, eu vou na missa todo final de semana, eu rezo. Mas aquilo te tirou daquela participação que você fazia, tirou da vida que você fazia. Por isso, qualquer sucesso independente diário, qualquer sucesso sem Deus, qualquer sucesso sem Deus é fracasso. Qualquer sucesso sem Deus é fracasso. Qualquer família sem que haja ministério é fracasso. A gente precisa fazer isso. Ah, mas e quem já tem família? Quem já tem família e não pode, não consegue fazer isso porque às vezes o cônjuge não participa dessa mesma realidade. Você vai ter que conviver com a tua participação e a santidade da esposa, a santidade do marido. Santifica um ou outro, assim por diante. Você vai ter que aceitar esses planos. Mas você sabe que você vai caminhar sozinho, sozinho. Quando a gente entende o que está por trás, não é algo difícil para a gente poder entender. Está por trás da vontade de Deus. Por que, que Deus nos coloca a sua vontade? Porque Ele sabe que você vai estar acompanhado, mas vai estar sozinho. E se você estiver sozinho, o que você ganha dessa vida? Nada. Ah, tá lá sozinho. Tá lá sozinho. Ah, conseguiu um emprego, mas tá sozinho. Ah, não tá vindo mais fazer isso aqui. Ah, porque agora eu saí disso, eu tô sozinho. Ou seja, sucesso é fazer a vontade de Deus. Porque onde Deus está, e aonde estão os planos de Deus para a tua vida, você nunca está sozinho. Os planos de Deus para a tua vida, eles se realizam, eles se renovam. Eles te trazem companhia, amigos e também essa prosperidade espiritual. É no plano de Deus que nós encontramos Deus. E isso chama sucesso, porque quando a gente faz a vontade de Deus e Deus vem dentro do nosso coração, e Deus nos promete algo e esse algo nos acontece no tempo oportuno, todos verão como Deus é maravilhoso. Todos saberão quanto Deus é incrível e o que Deus está fazendo. E aí aquelas pessoas que te abandonaram em algum momento, tua família, teus amigos vão falar assim: poxa, mas que Deus maravilhoso, Ele fez algo, o Senhor fez em nós maravilhas, santo é seu nome. Todos ficaram encantados. Nossa, Deus fez mesmo, era verdade, demorou, mas Deus realizou. Olha que coisa incrível que Deus está fazendo. Olha, olha, olha a maravilha de Deus, olha as bênçãos de Deus, olha os milagres que Deus está fazendo. E isso não tem preço. Isso é sucesso, querido. Sucesso é permanecer em Deus esperando que vai acontecer. Vai acontecer. Ah, mas a tua vida, seja no campo financeiro, seja no campo familiar, parece que tudo está dando errado. Não está. É por isso que a nossa oração como cristão, a gente pede uma vez, o resto é só agradecer. Ah, mas eu estou agradecendo faz 5 anos. Eu me lembro de uma amiga minha, tinha umas promessas, uma vez que eu fui na casa dela. A palavra de Deus, com o passar do tempo, mingou tudo. Porque, ai, eu estava esperando, mas os primeiros 5 anos já acabaram e eu já não estou mais. Parece que. Entendeu? Como a gente é lerdo. Como a gente é lerdo.
E quando Deus começar a fazer, Ele vai te levar para um lado, vai te levar para o outro, vai te abençoar de um lado, vai te abençoar do outro. E você vai estar lá tranquilo, tranquilo, tranquilo. O inimigo vai tentar falar algo no teu coração, vai tentar te provocar, mas você está lá, todo em paz, todo tranquilo. Porque aquilo para você agora já não é tão importante. O mais importante é Deus. Querido, é com essa mensagem que eu quero que você entenda. Entenda. É o que eu estou vivendo. Estou testemunhando algo que eu estou vivendo. Algo maravilhoso, surreal. Aí eu vou te contar um segredo. Sabe? Nesse tempo todo, eu deveria ter preparado mais. Eu deveria ter aprofundado mais. Eu deveria ter estudado mais. Se eu não tivesse deixado me levar pelo desespero. Entende? Quanto eu esqueci. Quanto eu não esperava. Quanto tinha passado todas as coisas. Simplesmente Deus fez. E vai continuar fazendo. Aí a tua mente. E a tua fé. A minha fé foi lançada há muito tempo atrás. E Deus, o Senhor, fez em mim maravilhas. E eu tenho certeza de uma coisa. Eu aprendi isso na minha vida pessoal. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Não serão teus pensamentos negativos. Não serão as tuas angústias. Não, ninguém vai fechar essa porta. Pelo contrário, ela vai ficar cada dia mais aberta, vai ficar cada dia mais aberta. O inimigo pode colocar um monte de coisa, teu coração por medo pode colocar um monte de coisa. Cada dia vai ficar aberto. Ela não vai fechar, porque vai jorrar. Vai jorrar. Vai jorrar uma fonte, sem parar, sem parar, sem parar. E vai jorrar até o momento de você viver a eternidade. Assim vai ser no teu matrimônio, nas tuas conquistas, na tua vida, em todos os aspectos. Assim também vai ser na tua vida comunitária. Eu sei que participa de uma comunidade, vive. De repente você está lá há 5, 10 anos, não tem propósito para mim. Fala assim, não acredita nessas coisas que o inimigo. Às vezes você pode ser um sacerdote, tá numa paróquia, desanimado, sofrendo, sentindo assim uma religiosa. Às vezes você pode ser, às vezes você pode ser um pai de família. O inimigo tá lá, faz 10 anos, nada muda. Você tá se matando aos poucos. Porque tem gente que se mata aos poucos. Através da alimentação, vai lá se matando, comendo o que não deve, bebendo tudo que vê na frente. Talvez a tua geladeira parece como é que eu posso dizer, um depósito de bebida. Talvez você está se matando. Tudo isso, você sabe que você está se matando. Porque você não quer encarar a tua dor, não quer encarar a tua realidade, não quer curar teu coração. Você está preso aí no teu mundão aí. Perdido no teu mundo. Tá com medo. Tá com medo. Minha vida tá frustrada. E você já tá declarando teu fim. Isto é o que o inimigo está fazendo com você. Está na hora de você tomar uma atitude e confiar que o melhor de Deus está por vir. Mas já falamos isso. Por favor, vamos fazer um acordo. Eu e você. Para de colocar tempo para Deus. Você tem que fazer em 5 anos, você tem que fazer em 10 anos, você tem que fazer nisso. Abandona. Deus vai fazer. Mas abandona. Deus vai fazer. Vai fazer, vai fazer, vai fazer. Vai fazer. Quando você menos imaginar, vai fazer. Pode ficar tranquilo. Todos verão que Deus fez. E você vai falar, foi Deus que fez isso comigo, foi Deus que me tocou, foi Deus que fez essa maravilha na minha vida, foi Deus que me respondeu desse jeito. Deus vai fazer. Esse é o poder da confiança. Abandonar, sabe? Você jogou lá, como comecei a contar essa história, você jogou as sementes do arroz, deixa ele brotar. Não fica olhando para o pasto, não fica olhando. E se começar a crescer, e se começar a brotar, não ligue. Por quê?
O inimigo vai colocar antes da tua promessa acontecer. Você vai ter uma sensação de vitória, para que depois venha uma frustração tão grande. Aí você desanima. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, tava tudo dando certo, agora deu tudo errado. Ah, não. Não, desse jeito não dá. Chega, desisto. Faz isso pra você ver. Nunca vai ver o fim da estrada. Queridos, é com essa reflexão do poder da confiança que eu quero dizer para você. Aprenda que tudo tem tempo, mas quanto você não ligar a resposta de Deus para a tua vida afetiva, para a tua vida familiar, virá quando você não esperar. E será uma assinatura de Deus. Deus abençoe você. Que a bem-aventurada Virgem Maria ajude você a ter essa confiança e essa certeza que o melhor de Deus está por vir. Mas não se apegue dessa forma a isso. Deixa Deus fazer do jeito dele. Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, faz da tua forma. E se Deus fizer, e se Deus começar a fazer, e se você começar a ver, acalma teu coração. Silencia teu coração. Porque você sabe, tudo foi Deus. Nada veio por você. Que Deus possa gerar dentro de você uma fé que não seja uma fé que dependa muito do Cronos, do tempo, mas que seja uma fé que dependa do Kairos, do tempo de Deus. E que você possa viver descansando. Com isso, você vai evitar a frustração, que é um tema que em breve a gente vai abordar. Como o poder da confiança pode nos livrar da frustração. Até breve. Deus te abençoe e salve Maria!